Fala aí, rapaziada. Dando prosseguimento ao nosso mini curso de R, agora a gente vai falar sobre a segunda parte dos vetores. A gente vai fazer operações com vetores numéricos e escalar, tá? Que é bem simples, eu acho que todo mundo vai entender de cara. Primeiro eu vou criar alguns vetores aqui, eu vou criar só vetores numéricos no primeiro momento, tá? Que vai ser um vetor que eu vou chamar de x, tá? Que eu vou gravar na variável x. Ele vai conter os elementos 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu venho aqui e rodo essa linha de código. Vou criar uma variável y, que vai ter esse meu outro vetor aqui, que vai ter os elementos 2, 3, 4, 7. Não, 2, 3, 4, 5, 7. Mais um outro vetor aqui, que eu vou gravar na minha variável chamada z, que vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais um outro vetor aqui, que eu vou gravar na minha variável que eu chamei de w, um vetor que vai conter os elementos 1 e 2. E aí eu tenho 4 vetores, tá? E agora é o seguinte, como é que eu somo um escalar, que é um número normal, a um vetor? Você chama o seu vetor, no caso aqui o meu é x, eu vou fazer um exemplo com x, bota o sinalzinho de mais, igual na calculadora, e soma o que você quer somar. Por exemplo, quero somar o número 5. Então, rodando essa linha de código, ele vai me aparecer aqui o formato de um novo vetor. Cada elemento do vetor x, que antes era 1, 2, 3, 4, 5, vai ser somado ao número 5. Então eu vou ter um vetor resultante, que vai ser esse vetor aqui, que vai ser o 6, que é o 1 mais 5, o 7, que é o 2 mais 5, o 8, que é o 3 mais 5, e assim por diante, tá? Ele vai somando 5 a cada elemento do vetor que você colocou no seu código. A subtração é a mesma coisa, então ele vai diminuir cada elemento do seu vetor ao número 5. Então, como o meu primeiro elemento do vetor x era 1, ele vai diminuir 5, vai ficar menos 4. Depois o 2 menos 5 vai ficar menos 3, e assim por diante, tá? Multiplicação, agora eu estou multiplicando o vetor x pelo vetor y, tá? E ele vai multiplicar também pela numeração do vetor. Por exemplo, o primeiro elemento do vetor x vai ser multiplicado pelo primeiro elemento do vetor y. O segundo elemento do vetor x vai ser multiplicado pelo segundo elemento do vetor y. E assim por diante. Ele vai me retornar um outro vetor de resultado, que vai ser esse aqui, ó, 2, 6, 12, 20 e 35. Tá legal? Não tem muito mistério. Divisão vai fazer a mesma coisa que a multiplicação, só que em vez de multiplicar, ele vai dividir, tá? E aí vai retornar aqui meio, 0,66, 75, 0,80, 0,71, tá? E essa particularidade é porque os vetores têm o tamanho igual, tá? O vetor x tem tamanho 5, tem 5 elementos, e o vetor y também tem tamanho 5, também tem 5 elementos. Mas e agora eu vou somar com o x, que tem 5 elementos, com o vetor z, que tem 10 elementos. Então o que você acha que isso aí vai acontecer, né? Ele vai simplesmente repetir o vetor x duas vezes. Por quê? 10 é múltiplo de 5, né? Então ele vai repetir o número 5 duas vezes. E aí ele vai fazer a operação que você desejar. Por exemplo, eu quero desejar a soma. Então eu quero fazer a soma, então ele vai fazer o seguinte, botando Ctrl Enter, ele vai me retornar 2, 4, 6, 8, 10, tá? Que é o mesmo processo da soma que a gente fez ali com x e y, só que aí ele vai repetir o vetor x na outra parte do vetor z, tá? 7 vai ser a soma do primeiro elemento de x, que é 1, com o sexto elemento do vetor z, que é 6, tá? Então vai ser 1 mais 6, depois vai ser 2 mais 7, que vai dar 9, 3 mais 8, que vai dar 11, e assim por diante, tá? Então, quando os vetores forem múltiplos, ele vai repetir o vetor de tamanho menor para o vetor de tamanho maior para poder multiplicar, somar, dividir, seja o que for. Agora, quando os vetores não forem de múltiplos tamanhos, ele só vai avisar, tá? Ele vai avisar, vai aparecer essa mensagem de warning aqui, que os vetores não têm tamanho múltiplo, mas ele vai fazer até onde o vetor menor conseguir preencher o vetor maior. Esse é o exemplo do x e w, tá?
porque x e w não são múltiplos, porque x tem tamanho 5 e w tem tamanho 2. Então ele vai fazer somar os dois elementos de w com os primeiros dois elementos de x, depois os dois elementos de w novamente com os mais dois elementos de x, e depois um elemento de w com o último elemento do x. Tá legal? E aí ele vai me dar esse outro vetor aqui que vai ter tamanho 5. Combinando vetores, uma coisa que a gente pode fazer é combinar os vetores. Por exemplo, eu tenho x e y, que são dois vetores numéricos, e eu vou combinar eles com a função vetor, tá? Eu vou passar como primeiro parâmetro o vetor x, e depois eu vou passar como segundo parâmetro o vetor y. E aí eu vou colocar esse vetor dentro da variável que eu chamei de v3. Vou rodando essa linha de código, vocês vão poder ver. Depois eu vou chamar aqui v3, que o meu vetor agora tem tamanho 10, tá? Que é a união do vetor x com o vetor y. Cada um tem tamanho 5 e no final, juntando eles, vão ter 10 elementos. Agora é o seguinte. Lembra na última aula que eu falei que o vetor só aceita uma classe de dados, né? Ele só pode ser ou vetor de caractere, ou vetor de numéricos, ou vetor de logical, ou vetor, sei lá, de coisas que eu nem falei para vocês ainda, tipo fator, de datas, de inteiros, tá? Então, a gente vai tentar unir o vetor, dois vetores de classes diferentes, e olha o que o R vai fazer com esse vetor. A gente primeiro tem um vetor V2, tá? Que vocês viram na última aula, que é um vetor de caractere, e depois eu vou ter o vetor V1, que é um vetor de numéricos. Eu rodei as duas linhas de código aqui para criá-los novamente. E agora eu vou tentar combinar do mesmo jeito que eu combinei ali x e y. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou tentar combinar, eu vou gravar na variável que eu chamei de v underline junto, tá? Olha só o que o R vai retornar para mim. No momento ele não fez nada e nem deu aviso. Parece que não deu erro, nem nada. Mas quando eu vou verificar a classe do meu vetor, olha só que ele vai me retornar caractere. Tá? Então, a junção de um vetor de caractere com um vetor numérico, ele vai me dar um vetor de caractere. Isso se chama dominância de classes, tá, pessoal? Tem classes de dados que dominam outras. Por exemplo, a caractere domina todas as outras classes de dados. Eu vou fazer um comentário aqui para vocês exemplificar isso para vocês. Caractere domina desculpa, numérico, que domina a classe dos inteiros, que também domina a classe dos lógicos, tá? Então essa é a sequência de classes que dominam as outras. Então se eu juntasse aqui um vetor de caractere e um vetor de inteiros, ou um vetor de lógicos, ele ia transformar os inteiros ou os lógicos para caractere. Se eu juntasse aqui um vetor de numéricos com um vetor de lógicos, ele ia transformar os lógicos para numéricos. Entendeu? Vamos fazer o seguinte, então? Olha só para demonstrar para vocês. V1 eu já tenho, eu vou construir um vetor chamado V3, que vai ser um vetor de lógicos. True e false. Botei aqui V3 e vou tentar transformar isso, tá, em um vetor junto com um V1. Passei V1 aqui, V3, e estou tentando botar esse agrupamento na variável que eu chamei de V4. E agora a gente vai ver a classe desse vetor V4. Passa a função class, o parâmetro dela é o próprio vetor. E olha só que ela vai me retornar numeric, tá? Então esse vetor de lógicos aqui virou um número. Para dar uma visualizada no vetor, chama ele aqui. Olha só, ele me retornou esses dois últimos elementos aqui, ó. É o true e o false, tá? True é 1, false é 0. Espero que vocês tenham aprendido. Quem não aprendeu, quem não entendeu muito bem, pode comentar aí no canal, no vídeo. Depois você se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha e segue nas próximas aulas, tá? Muito obrigado, é nóis, a gente se vê.